Olá, boa noite. Hoje é domingo, dia de live do Corpo e Psique. Estou aguardando aqui a minha convidada. Minha convidada é a Érica. Nós vamos falar hoje sobre essas questões de ser mãe, mulher, profissional em era de pandemia. É sempre com grande prazer que eu faço uma live aos domingos aqui. Estamos nos adaptando, né, a esse novo momento. Oi, Gê, não acredito! Que alegria! Você é daí da Inglaterra, é? Eu estou aguardando a minha convidada, Gê. E hoje nós vamos falar sobre essa questão, né? De ser mulher, de ser mãe, em plena pandemia, como profissional, como que é lidar com tudo isso, né? Essa história de ficar em casa. Oi, Érica, tô te esperando. Estou aqui batendo um papo com a Geisa. Ela tá lá da Inglaterra. Manda para mim o convite. Eu não sei te mandar. Você entrou, vem o convite e você clica aí. Érica, pra gente começar o nosso bate-papo. Que gostoso. Eu acho o domingo um dia, eu acredito realmente que é o primeiro dia da semana. Então, eu acho que é um dia especial. Gê, mas aí já tá de madrugada, não é, Geisa? Érica, manda para mim o convite. Eu não sei como fazer para... Geralmente as pessoas entram e me mandam o convite para participar. Entra aí, ó. A hora que você entrou, Érica, apareceu um convite aí. É participar ao vivo. Isso! Muito bom. Vou clicar aqui. Oi! Gente, não acredito, Geisa. Você foi colocar um alarme. Gente, tem um pessoal, tem uma amiga, uma querida que mora lá na Inglaterra, e lá são 5 horas para frente, então ela está de madrugada para compartilhar com a gente aqui. Choro de bebê é minha sobrinha, viu, gente? Não estou vendo a imagem. Vocês estão conseguindo ver? Não. Eu acho que você vai ter que sair e voltar de novo. Peraí. Estou ouvindo o barulho do bebê, você na sombra. Eu vejo você uma sombra de você. Oi, Adri, seja bem-vinda. Ai, que gostoso. Você viu, Gê, esse barulhinho de bebê? Em casa tem bebê. A Nicole já está no quarto, Gê. É uma menina agora, é a Liz, que é Sil ao contrário. Ai, que gostoso. Bom, o nosso bate-papo hoje vai ser sobre essa questão, né, de ser mulher, mãe e profissional em tempos de pandemia. Como lidar com tudo isso, né? A Érica é casada, ela tem um marido, tem um enteado e tem 2 filhos. E ela sempre foi profissional. E eu quero saber como que ela está se virando com tudo isso, né? Eu já estou na fase pós, né? Porque eu já tenho neto. Então, os netos têm a mãe para cuidar, né? Essa é uma boa vantagem. Ela está entrando. Oi! Então, os netos... Ai, que gostoso! Essa é uma boa vantagem. Peraí. Gente, é a vida como ela é, tá bom? A vida como ela é assim mesmo. A gente está aí se adaptando a esses novos momentos. Enquanto você está cheia de encharpe,
Eu tô aqui, ó. Para Tudo dar uma bem, disfarçada um Érica? pouco, né? Eu tô aqui falando, né? Enquanto você não entrava, eu já deixei minha água, ó, minha água, mas também o meu licor. Érica, nossa, é um Olá. prazer. Muito obrigada por Prazer. você ter aceitado o convite, né? Normalmente eu faço as lives com pessoas que eu já conheço, que eu tenho uma história, né? E, e aí a gente vai lidando. Gê, pode ir. Beijo, beijo. Ó, amanhã você pode assistir tanto pelo YouTube quanto pelo próprio Instagram, tá bom? Ai, eu fiquei lisonjeada de você estar aí. Érica, a Geisa está lá na Inglaterra. E lá na Inglaterra são 5 horas de adiantado. Então ela está em plena madrugada. Ah, vai descansar então. Depois assiste aí com a gente. Bom, vamos começar, que aí o Já. pessoal assiste depois, eles vão entrando. O nosso assunto, né, é falar com você, que é minha cunhada, uma profissional da área da cultura, né? Como que Isso. você lida com sendo esposa, mulher, profissional e mãe em plena pandemia? Então, olha, é bem complicado, né? Boa noite para todo mundo que está aí, está assistindo a gente, né? Na verdade, você vai aprendendo a cada dia, né? Não tem muito. Eu trabalho muito tempo na área de humanas e eu costumo dizer isso, né? Que todo dia tem uma novidade. Não tem nada assim, não é matemática, né? Que 1 mais 1 sempre vai dar 2, 2 mais 2 vão dar 4, e assim sucessivamente. Então, sempre tem uma novidade. Então, de certo modo, eu já estava um pouco acostumada com essa rotina, de ter essas novidades, de ter esses comportamentos, muitas pessoas. Mas eu nunca tinha ficado tanto tempo com eles, né? Como eu estou agora. Então, levava, tinha toda aquela rotina de vir da escola, aí vai dormir, fazer uma tarefa ou outra, e no dia seguinte vai para a escola. Eles tinham uma vida muito agitada, assim, de cursos, e a minha também. Aí, então, eu pegava na escola, levava um no curso de música, outro no futebol, outro na natação, e aquela correria a semana toda. Mas eu não ficava o tempo todo com eles, né? E agora eu estou 24 horas com eles, né? Dentro de casa, né? Além de ser eles, você é mãe recente, né? Sua filha tem 3 meses. Isso, tem uma menininha de 3 meses. E aí, aí que tá também, que entra os poréns, né? Eles têm idades muito diferentes, né? Então, o Arthur, que é meu enteado, tem 11, o Renan tem 5 e a Pérola tem 3 meses. Então, assim, as necessidades são diferentes, né? Então, agora eles estão em casa, estão fazendo atividade online da escola, né? Todo dia tem uma rotina escolar, como se eles estivessem saindo para ir para a escola, mas é aqui. Então, assim, a nossa vida, né, a minha, do que a gente está falando aqui, fica complicado nesse sentido, né? Agora já estamos no terceiro mês que eu estou me acostumando um pouco mais, porque aí eu comecei a entender que precisa ter rotina, assim, rígida, porque senão a gente não consegue evoluir, né? Então, não só eu como pessoa, mas eles. E aí tem outros problemas, porque como eles são menores, eles não conseguem colocar tudo para fora, o que eles sentem, nós somos responsáveis por eles, né? Então, além de você tratar com a sua angústia da pandemia, que é você estar sem trabalhar, sem ver pessoas, sem conversar, sem ver outros ambientes, sem se arrumar para sair. Às vezes eu vejo isso de manhã, quando eu vejo à noite, eu estou do mesmo jeito que eu estava de manhã. Mas porque a rotina vai pegando você, né? E aí você está em casa, você relaxa um pouco mais. E eles, além de ter essa aflição nossa, ainda tem a deles, que eles não conseguem externar, né? Então, assim, o Renan, por exemplo, agora ele despertou na gente essa preocupação, né? Porque ele sempre foi uma criança muito ativa, muito social, muitos amigos, fazia muita atividade.
fazia aula de futebol 2, 3 vezes na semana, natação, iam para aula de música, e agora eles choram que não vê os amigos, que tá com saudade, quer voltar para as atividades. E a gente, como mãe, não sabe o que fazer, porque não tem uma solução ainda, né, para esse problema que a gente vem vivendo. É interessante ouvir você falar, né? Que você desatou a falar. E mostra a ansiedade que a gente está tendo nesse momento novo, né? É um Nossa, momento muito muito. novo. A gente, desde pequeno, sonha em ter uma família, né, Érica? É, Mas à medida que a gente vai crescendo e se adequando a esse mundo ao qual a gente vive, a gente nunca imaginou que a gente ia parar para cuidar da nossa família, não é? exatamente. Era tudo muito assim, terceirizado, né? Vamos dizer assim. Então, você vai para a escola, você coloca eles na escola, você espera um pouquinho da escola nesse sentido relacionado à educação, não só acadêmica, mas de se relacionar com os amigos, tal. Nesse período, a gente também tinha a nossa vida, que então você vai para o trabalho, você tem seus amigos do trabalho, as conversas no trabalho, as conversas fora do ambiente do trabalho. E hoje você não tem nada disso, né? Não, e fora o ambiente de família, né, Érica? É, fora o ambiente familiar, as pessoas que você não vê, enfim. E fora tudo isso, o ambiente que se modifica dentro da sua própria casa, né? Porque assim, você não tinha tanto costume, você começa a pegar uma mania de um, mania de outro, jeito de um, jeito de outro, né? Já começa a ficar um negócio mais intenso. Conhecer, né? Assim, eu vou dar um passo atrás da nossa live, né? E dizer que a Érica é uma produtora cultural, né, Érica? Uhum. Sempre trabalhou fora, sempre cuidou de pessoas e sempre administrou. Você tem uma formação de administradora, não é isso? Tenho, tenho. Então, é uma administradora que sempre administrou outras questões que não foi a casa nesse formato, entre aspas, que a gente está vivendo, né? Porque, assim, quando eu era pequena, você é de uma geração posterior à minha, as mães ficavam em casa cuidando dos filhos, Uhum. né? Você não cresceu, você não visualizou isso, né, Érica? Não. E aí, a minha pergunta para você é assim, ó. Lembrando que eu sou psicóloga, né? É claro. Vou trazer tudo isso para a área do meu conhecimento. Como é que foi, como é que está sendo, porque é o que eu vejo aqui ainda no consultório, essa questão da comunhão entre mulher, profissional e mãe nesses tempos de pandemia. Então, eu vejo assim que, no meu caso, as coisas assim meio que se misturaram, né? Então, eu não tenho essa disciplina, ainda não conquistei essa disciplina de ter essa separação, né? Então, eu conheço outras pessoas que, graças a Deus, conseguem fazer isso. Eu não consigo. Então, Só um segundo. Pode perguntar, Eliane, pergunte o que você quiser. Aproveita que a Érica é uma administradora. Desculpa, Érica, pode falar. Imagina, imagina. Então, e como eu falei no início, né? Talvez o fato de eu trabalhar com pessoas há muito tempo, em situações de muito conflitos, né? Sempre trabalhei em regiões assim de muita vulnerabilidade social, pessoas com muitos problemas. E de repente você vê que quando eu estava trabalhando, agora que você me fez essa pergunta, eu refleti um pouco sobre isso, que quando eu estava trabalhando, você se preocupa com o problema do outro, né? E aí hoje você se vê tentando solucionar os seus problemas que você que hoje se remetem a você. Enquanto você não tiver, eu percebo que enquanto eu não tiver uma disciplina, enquanto eu não estiver tendo um comportamento diferente em relação a mim mesma, então
eu assumo assim que esse problema que eu tenho, essa dificuldade, quem pode solucionar sou eu mesma, eu não vou conseguir diferenciar uma situação da outra. Então, hoje eu já consigo ver que eu tenho essa necessidade. Eu preciso ser mulher, eu preciso ser mãe, eu preciso ser profissional, eu preciso ser uma amiga, eu preciso de tudo isso. Então, nesse tempo de pandemia, as redes sociais vêm ajudando a gente, né, a estar se comunicando com outras pessoas. Então, por exemplo, eu tive uma filha agora, tudo que você quer é receber seus amigos, receber sua família, estar perto das pessoas, as pessoas conhecerem a sua filha, participar desse momento da sua vida. E a gente não tem um controle sobre isso. Então, é muito complicado, acho que a situação da pandemia é referente a esse controle. Então, a gente não sabe quando vai acabar, não tem planejamento, né? A gente não consegue ter um planejamento de vida, né, nesse momento. Eu vou aproveitar, como eu disse, eu vou trazer isso para o meu campo de conhecimento, né? O que eu vejo nesse momento é as pessoas querendo dar conta. E não basta dar conta, elas querem dar conta com sucesso e sair perfeitas da situação. Então, isso tudo gera muita ansiedade, né? Então, a ansiedade, ela é uma preocupação, né? Então, o tempo que você tem para organizar a sua vida, se essa ansiedade, que é algo interno, te toma, ela te acelera, né? Uhum. E aí você não consegue discernir os papéis. Então, assim, uma das coisas que eu queria explicar aqui para as pessoas é que nós somos seres humanos e que a nossa identidade, ela é uma identidade e a nossa personalidade contém várias identidades nossas, né? Então, à medida que eu aprendo algo e que eu me identifico e que eu crio uma identidade, a minha personalidade, ela precisa se acomodar para conter essa identidade. Você consegue entender quando eu explico assim? Consigo, eu estou entendendo. Então, assim, quando nós escolhemos o tema, você falou assim, olha, a minha identidade, ou como eu vejo, a minha identidade de mulher, ela está em conflito com a minha identidade profissional, que também está em conflito com a minha identidade de mãe. Uhum. Compreende? Então, eu digo para você assim, a primeira coisa é assim, se acalma. Primeira coisa, puta que pariu, o ser humano é isso. O ser humano é falho. Nossa, ai, que alívio. E aí, Verdade. eu digo para você que a nossa personalidade, ela precisa comportar as nossas identidades. Então, a nossa personalidade, ela não é fixa. Ela precisa ser flexível para poder comportar as nossas identidades. Olha, uma identidade de mãe de meninos é diferente de uma identidade de mãe de meninas. Uhum. No seu caso, uma identidade de mãe, de madrasta, né? Que é um desvio não, mas uma parte da maternidade, que é ser madrasta, é diferente de ser mãe de menino. Madrasta de menino é diferente de ser mãe de menino, que é diferente de ser mãe de menina. Uhum. A sua identidade, a sua personalidade, ela precisa de um tempo para acomodar tudo isso. E, infelizmente, para você, tudo isso acontece no momento de pandemia, que traz e que abala as estruturas de tudo que a gente entendia
como viver. É verdade. Isso. Quando você fala que é verdade, você fica mais tranquila. Fico mais tranquila e tento dar esse tempo também, né? De saber que, igual eu falei, que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, essa ansiedade eu já um pouco deixei de lado. A questão da escola, das crianças, a gente quer que evolua, a gente quer que eles aprendam, mas a gente precisa entender, e eu já estou entendendo que é um outro momento, né? Uma outra situação e que eles precisam de ajuda, mas a gente também, como pais, também precisamos, né, desse apoio, né, desse Exato. tempo. Érica, eu queria te dizer assim, quando eu penso numa live, eu tento escolher um assunto próximo do meu convidado, né? Porque eu acredito que a psicologia, nesse momento, ela pode te ajudar a compreender tudo isso que nós estamos vivendo, que é uma coisa atípica. Certo. Mas a vida, viver é atípico, né? É que estão, nesse momento, muitas pessoas atípicas tendo que lidar com algo que a gente sempre postergou, que são nossas emoções. É verdade. Então, assim, né? Quando você sugeriu o tema, né? Eu sugeri vários temas e você aceitou esse, eu achei ótimo, porque assim, a sua personalidade, ela compõe, ela abarca todas as suas identidades. Porém, é nós, no adulto, que conseguimos lidar com essa coisa que chamamos de jogo de cintura. Uhum. Entende? Então, assim, a minha intenção ao fazer a live é deixar tudo menos tenso, viu, Cleonice? É deixar tudo menos tenso. A gente consegue deixar as coisas menos tensas quando a gente lembra que nós somos humanos, que não somos perfeitos. Uhum. Porque a gente busca a perfeição e essa perfeição que a gente busca nos escraviza. Então, vamos lembrar. A Érica tem vários anos uma identidade muito solidificada como cultural, como é que é? Como Produtora cultural. produtora cultural. Me fala um pouco disso, desse seu trabalho como Então, produtora. eu trabalhei bastante tempo na produção cultural, desenvolvendo trabalho. É mais uma prestação de serviços, né? Então, depende muito de demanda. Você trabalha com muitas pessoas, pessoas diferentes. E nesse meio aí, eu acabei trabalhando um tempo no CELS, né? Que são os Centros Educacionais da cidade de São Paulo. E, assim, eles estão em regiões de vulnerabilidade sociais, né? Então, são situações tensas, são situações que, às vezes, que não faz parte do seu cotidiano. No meu caso, não fazia. Então, eu cresci com pai, mãe, irmãos. Na minha família, a questão educacional sempre foi muito importante, a de responsabilidade, né? De trabalho e tudo isso. E, de repente, você vai trabalhar em alguns locais que você vê pai judiando de filho, filho judiando de pai, aquela falta de comportamento, de respeito, falta de oportunidades, né? Fora de uma realidade minha. Não estou questionando o que é certo e o que é errado. Só que a situação era muito distante. E Sem aí, julgamento de valores, né? isso, exatamente. Então, assim, as situações eram muito distantes. Então, no começo, eu sofri muito nesse sentido, porque não fazia parte do meu cotidiano isso, né? Ótimo, ótimo. De ter tantos conflitos, assim como tinham nesses lugares, né? Então, a identidade que a gente vai desenvolver no momento, ela leva um tempo para ser desenvolvida. Então, quando você foi trabalhar com essa questão de vulnerabilidade, que não tinha nada a ver com a sua realidade,
você precisou de um tempo para se Isso. adequar, para se situar, e a gente usa o quê? A nossa história como comparação. A gente compara e se Isso. situa. Não é isso? Exatamente. Exatamente. E aí, eu quero dizer para você que toda essa experiência que você já teve lá no profissional, ela será muito bem-vinda, ela te traz recursos para você lidar neste momento da pandemia, com todos esses novos, com todos esses papéis que você já tem, que é de ser mãe, de ser madrasta, É. Verdade. né? Mãe, madrasta, profissional e mulher. Mulher. Porque o que acontece? Nesse momento de muita mudança, a gente tende a acreditar que não dá conta, mas a gente dá. E aí, Vai dando certo. tudo vai dando certo. Só que nesse momento que a gente acha que não dá conta, a gente sempre abandona um dos lados. Ou abandona o lado muito que é normal. Eu não sei se é o teu caso, né? Eu estou falando enquanto psicóloga. Um dos papéis que as mulheres normalmente abandonam é o papel que a gente nasce sabendo fazer, que é o papel de mulher, né? Então, quando a gente pensou nessa live, eu pensei em dar essa mensagem. Certo. Primeiro, dizer para você que está nos ouvindo, você dá conta, né? Tá no momento de pandemia que a gente está se adequando, mas nós temos recursos para dar conta. Você consegue reconhecer os seus recursos? Às vezes, né? Assim, Pode falar. você se olha no espelho? Olha. Você vê como você é linda? Não. Isso. Esse é o principal recurso que a mulher larga de lado. Ela esquece da beleza que ela tem. Eu tive um Verdade. chefe que ele dizia o seguinte, ó, ele falou assim que uma vez ele deu uma palestra e falou isso, ele quase foi linchado. Mas é verdade. Ele falou assim, ó, você quer montar uma empresa, você quer montar uma sessão, você contrata homens para colocar aquilo em funcionamento. Mas se você quiser saber se aquilo funciona bem, você contrata uma mulher. Verdade. Nós somos diferentes. A mulher é diferente do homem, mas nós nos complementamos, independente da nossa opção sexual. A gente está falando de gênero. Certo. Né? O gênero feminino, ele tem coisas que o gênero masculino não tem. Mas a gente vem de uma onda de que a gente quer se comparar de igual para igual. E aí a gente sempre vai ficar na falta. É verdade. A neurociência já comprovou que os homens têm menos neurônios que as mulheres. E que eles usam todos os neurônios. Por isso que a visão deles é focada. Nós, mulheres, temos mais neurônios e a gente se perde. Porque a gente tem uma visão além.
a gente vê o aqui e agora, a gente consegue fazer comida, cuidar de criança, É atender verdade. telefone e responder no WhatsApp. Não é mesmo? É verdade. E ainda olhar o bolo que está lá no forno. Porque nós temos mais neurônios. Agora, os homens têm menos neurônios, mas eles têm uma visão focada. É. Entende? E aí, eu estou aqui olhando o relógio, né? E aí, o Bert Helling, que eu gosto muito, né? Que ele que fundou, que ele que... Na verdade, ele não fundou, ele descobriu a constelação familiar sistêmica. Quando ele fala de um casal, ele diz que os homens querem 3 coisas de uma mulher. Mas nós, mulheres, também queremos 3 coisas de um homem. Então, o que o homem quer de uma mulher? O homem quer que a mulher seja segura. Igual ele conheceu. Ele conheceu uma mulher segura, que se virava sem ele. Ele quer uma mulher que não tenha medo da morte. Ou seja, uma mulher que engravide. Porque durante 9 meses, eu não sei se a maioria das pessoas que estão nos ouvindo, se elas sabem, durante 9 meses, nós temos um parasita dentro de nós. E a gente está com um pé na vida e um pé na morte. E eles esperam isso da gente. E o homem quer que a mulher seja visionária, entende? Que ela diga para ele assim, olha, amor, daqui 2 anos eu quero comprar aquela casa. Daqui 3 anos eu quero aquele carro. Então, essa capacidade o homem não tem. Mas ele tem a capacidade de olhar o que a mulher apontou e ele vai lá buscar. Né? Mas ele também quer 3 coisas da gente. Ou seja, esqueci de uma, né? Eu falei que ele quer que a mulher seja visionária, não tenha medo da morte, né? Que seja segura, por isso que ela não tem medo da morte, e que ela seja visionária, segura e não tenha medo da morte. 3 coisas. E nós também queremos só 3 coisas deles. A gente quer que eles sejam bom de cama. Que tenha bom humor, que nos façam rir. Porque a nossa cabeça nos leva a pensar, a elaborar o tempo todo. Então, a gente quer que eles tenham foco, sejam bom de cama e tenham bom humor. Um homem que te oferece isso, você se apaixona. Né? E aí, diante disso, a gente vai para os filhos. A mulher, a mãe, ela dá conta de 20 filhos. Entende? E o homem vai buscar comida para alimentar os filhos. É isso que a gente quer. É tão simples, não é? É verdade, simplíssimo. Se o homem chegar para você, né? Se o seu homem chega para você e fala, amor, nossa, você deu conta de todas as crianças hoje. Eu te trouxe uma flor e hoje a noite promete. Acabou suas preocupações, não é verdade? É verdade. Se ele chega e você fala, ai, olha, fulano, cicrano, me deu tanto trabalho. Ele fala, amor, vamos rir disso tudo. Acabou. Então, assim, né? A gente falando disso, né, Érica? Eu estou dizendo, eu quero dizer o quanto que todos esses nossos papéis, né, que a gente colocou na live, que é ser
mulher profissional e mãe em plena pandemia, o que ela precisa para se alimentar? Quando eu te digo isso, o que você sente aí? Ó, a vida como ela é, tô morrendo de calor. É. Como que você Em que se sente sentido? aí? Não entendi, Silvia. Você cortou um Quando eu pouco digo aqui. assim, quando eu te dou, né, esses três pilares diante do nosso tema, como que você se sente? A sua ansiedade, ela aumenta ou ela diminui? Ah, ela diminui um pouco, né? A gente não para pensar nisso, né? E aí, quando você deu esses exemplos, a gente acaba vendo a gente acaba notando também né, que pequenos detalhes fariam a diferença, né? Nesse momento. E às vezes a gente é o que a gente sempre fala, né? Tornar o problema um pouco mais leve, né? E talvez a gente não exercite isso, né? No meu caso, de exercitar, de fazer esse exercício, né? De melhorar. Quando você fala em melhorar, você quer dizer o quê? Primeiro, vou te dizer como chega para mim. Que você se julga e o seu copo ou a sua taça é de cristal, tá? Ela tá sempre, né? Quando você olha para sua taça, ó, ela tá pela metade. Certo. Quando você fala que você tem que melhorar, a minha sensação é que você olha para essa taça e diz, olha, ela tá meio vazia. Uhum. É, né? Exatamente isso, né? E que a gente, às vezes, pela correria, pelo estresse e por talvez levar tão a ferro e fogo, vamos dizer assim, a gente não percebe que seria mais fácil ser mais leve, né? E o detalhe seria mais simples, né? Então olha para minha taça e diz assim, nossa, essa taça tá meio cheia. Nossa, a taça tá meio cheia. É melhor ou é pior do que você dizer, nossa, sua taça tá meio vazia? Tá, é melhor falar que tá cheia, né? É. Então, Érica, essa é a questão, né? A gente olha para a gente numa autoavaliação sempre achando que falta. A É. gente é muito cruel. Quando você me falou, olha, Sil, eu falei assim, o que eu coloco? Como que eu te apresento? Você falou assim, ó, me apresenta como produtora cultural, diretora de uma IR, que eu não sei o que é. Uhum. Aí eu fiquei pensando, caraca, meu, a minha cunhada, ela é mãe de 2 filhos, um menino, uma menina e de um enteado. Porque se você tratar o enteado como filho, ele vai ficar na falta, porque ele tem uma mãe. Certo. Então eu fico imaginando, eu não tenho enteado, mas eu fico imaginando o quanto você precisa rebolar para exigir do seu enteado para que ele se torne uma pessoa digna, o que você não precisa rebolar para o teu filho, porque ele é teu filho. É, exatamente. E aí é um filho homem. Aí você tem uma filha mulher que ela quer uma outra linguagem. E aí tem o marido. E além disso tudo, tem a sua profissão. Então, quando você fala assim, olha, Sil, meu copo tá meio vazio, eu fico pensando, caraca, meu. A gente não para pensar nesses detalhes, né? Eu acho que o bom da gente parar, raciocinar, ter esse bate-papo é em relação a isso também, né? De tudo que você está falando aqui, eu consigo ver que faz parte da minha rotina, do meu dia a dia, do que pode ser melhor, do que eu tenho, do quanto você pode valorizar o melhor, e de repente pela rotina, pela falta de rotina
ou por essas circunstâncias que a gente vem vivendo agora, a gente não presta atenção, né? E o pior é assim, a gente não presta atenção e a gente se, ó, tchá, 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 né? Se coloca Acabou. num papel de errada, né? É verdade. Quando eu falo com você, Érica, eu imagino que muitas das pessoas que estão nos ouvindo também se identificam, sabe? Claro. Porque é uma autocobrança desumana. É. Eu até lembrei de um exemplo hoje, né? Que outro dia eu fui lá na Santa Mônica e até encontrei o Eduardo, né? Que estava lá com a esposa e tal. E aí ela falou assim para mim, nossa, não sei como é que você está dando conta, né? A neném recém-nascida e os meninos. Aí eu falei assim, nossa, não, para mim tá tranquilo. Eu sempre costumo dizer isso para as pessoas. Parece que é uma frase que eu já tenho. Não, tudo bem, tá tranquilo, vou levando. É uma frase meio pronta que eu tenho assim, ah, beleza, tá tudo bem, tal. E aí eu fiquei com uma vontade de ligar para ela na semana seguinte e falar, meu, não tá nada bem e tal. Porque depois eu fiquei pensando, acho que ela tá pensando ou que eu sou uma louca ou uma snob, né? De falar nesse sentido, mas foi tão espontâneo e depois eu fui para casa e eu fiquei pensando, pô, eu vou ligar para ela para falar, ó, tô ficando doida mesmo, tô igual a todo mundo, né? Tô ficando um pouco mais pirada, que a gente sempre acha que é um pouco mais. Eu errei em responder aquilo para você, né? Mas é em relação a isso, né? Tão automático que a gente não percebe as coisas que a gente vem fazendo, né? É isso, Érica, é isso mesmo. Né? Quando eu imaginei assim essas lives de domingo, eu imaginei isso mesmo, sabe? Porque a mulher tem uma autocobrança absurda. Tem. Absurda. E quando ela desempenha vários papéis, essa autocobrança ela fica desumana. É. Né? Por exemplo, você está aqui comigo já há 45 minutos, passa rápido, né? Passa muito rápido. Muito Há rápido. 45 minutos. Aí eu fico imaginando assim, o que a Pérola está fazendo? Porque de vez em quando você olha aí, sabe? E eu vejo quando o Ivan faz live, meu, ele se sente. Então, a gente traz uma preocupação que o homem não traz, ele não indexa. Porque ele sabe que a gente está ali para fazer isso, né? É. Não, é verdade. E tudo vai. Por mais que você passe para frente a bola, né? Vamos supor, ó, cuida aqui um pouquinho para mim, faz uma coisa aqui, tal, não sei o quê, você ainda fica preocupado com essa atividade que você terceirizou, né? Vamos dizer assim. Fica preocupada e se sente culpada, né? Nossa, Exatamente. é uma obrigação minha cuidar da Pérola, por exemplo, né? É exatamente isso. E aí, diante disso tudo, né? A gente falou do lado mãe agora, né? Falamos um pouquinho do lado mulher. E o lado profissional, como é que fica? Nesse momento, você tem feito a sua atividade? Tenho feito algumas atividades, né? E faço algumas coisas junto com o Ivan, né? Essa IRL é uma empresa dele, né? Uma consultoria dele. E aí eu fiquei com uma parte e faço algumas atividades com ele, né? E aí ele tem o trabalho dele, que é externo, e aí eu tenho que me organizar aqui com horário, alguma coisa assim, para poder realizar essas atividades. Mas, assim, eu tenho sentido muita falta mesmo, porque eu sempre trabalhei, né? Já repeti aqui inúmeras vezes, acho que já deu para vocês notarem o quanto isso me marcou, né? Porque eu sempre trabalhei com pessoas, né? Então, assim, eu sempre trabalhei em áreas formada por equipes, então nunca trabalhei sozinha, algo assim que dependesse de uma pessoa. E fora isso, com muitos atendimentos, muitas pessoas, assim, 1.200, 2.000 pessoas, né? Rotatividade o tempo todo. Então, assim, isso me afetou muito esse sentido de estar em casa, né? De não estar trabalhando, assim, efetivamente
fora de casa, que eu sempre saí também, eu sempre saí muito cedo de casa, assim, horário, né? Sempre saí muito cedo e voltava muito tarde, fazendo um curso, estudando, fazendo outras coisas. Então, o fato de estar em casa, nossa, isso mexeu demais comigo, demais, demais, demais. Eu te ouvindo falar, eu fico pensando assim, sim, você sempre fez cursos, mas agora o seu curso são os seus filhos. São, são. E aí você vai descobrindo coisas, né? Assim que eu sempre tive muito próximo deles, né? Muito próximo mesmo. Mas eu digo assim, eu não consigo ficar muito parada. Então, assim, eles faziam atividades, mas eu mesma levava, né? Eles vão para a escola, eu que levo. Eu moro um pouco longe da escola. Mas assim, a gente testou algumas peruas, algumas coisas, mas sabe, ai não, deixa que eu levo, coitados, vão ficar na perua, tal. Então sempre tive essa, né, essa responsabilidade de ir. Aí de repente vão para uma outra atividade, fazia junto comigo, eu levava, enfim. E fora assim que por essa área, né, cultural, é uma área que eu gosto muito, então a gente sempre ia a espetáculos, a shows, a encontros, enfim, de vários segmentos. Então não tinha muito horário. Então, às vezes, eu tinha que estar numa atividade à noite, e eles iam comigo também, ou até mesmo com o Ivan, eles iam com a gente. A gente deixava algumas vezes na minha mãe ou na minha sogra, enfim, mas na maioria das vezes eles estavam com a gente, né? Eu costumava dizer, ou vai com a gente, ou senão vai acabar sendo filho do outro, não nosso, né? Porque não se adapta ao nosso ritmo, né? Pois é, mas agora você está tendo a oportunidade, Tô né? tendo, eu falei tantas vezes, né? Parece que eu falei tantas vezes para o universo que veio mesmo, né? Foi só Nesse você, sentido. né? As pessoas que vivem esse momento, elas clamaram, né? O universo responde. Não, mas assim, o lado bom, assim, igual eu tô falando para você, eu sempre tive esse negócio assim, de estar muito próximo, né? Igual eles iam para alguma atividade, eu sempre levava, ficava, acompanhava tal. O que me desequilibrou um pouco nesse período é o fato de estar em casa, né? De não conviver com outras pessoas. Até com eles, assim, eu gosto dessa rotina de, sabe, eu sempre acompanhei fora e hoje estou acompanhando aqui dentro, né? Dentro de casa. Mas assim, se você não vê ninguém, você não sai na rua. Eu fui no mercado, acho que semana passada, depois de 3 meses dentro de casa, né? Então, assim, entrar dentro de um mercado, né? Que você vê as pessoas. Até porque eu tive uma bebezinha, né? E a gente optou em se trancafiar mesmo, né? Então, assim, uma semana passada que eu entrei num mercado, não vou em loja, não vou em lugar nenhum. Então, o fato de ver mesmo as pessoas, sentir, eu gosto muito de conversar, então você fica sem aquilo, né? Sem aquele diálogo. Às vezes eu começo a contar uma história ou outra assim, as pessoas até falam, pô, como é que você sabe disso? Eu falo, meu, eu sou da área de humanas, se eu sento para conversar com alguém, eu quero saber dos detalhes. Não? A história em si nem me afeta. Eu gosto dos detalhes, como chegou lá, o que fez, tá? Eu gosto de ouvir as pessoas falarem, né? Gosto de falar também. Então, para mim, foi bem complicado. E como que você pensa, assim, fazendo uma prospectiva da sua vida com esse novo normal? O que você tem feito dentro da sua área profissional para se adequar a esse novo normal? Então, eu estou repensando, né? Eu estou repensando em mudar eu quero ver, eu quero mudar de área, mas eu quero me dedicar a alguma coisa que eu sempre gostei que eu não tive a oportunidade de fazer. Então, eu sempre gostei além de trabalhar com pessoas assim, eu sempre gostei da parte de estética, né? Desse negócio de cuidados mais manuais. Então, eu quero ver se eu consigo fazer alguma coisa nesse sentido, né? Também, né? E eu sempre penso em alguma coisa assim que eu posso também estar mais próximo deles, né? Tem 2 pequenininhos agora, o Arthur já está com 12, né? Então, eu estou repensando alguma coisa nesse sentido, assim, para poder voltar. E, assim, a área social, que é uma área que eu gosto muito e quero continuar, mas você cansa um pouco, né? Você cansa que parece que toda hora você está se debatendo. São tantas questões que não dependem só da gente, depende principalmente do outro, né?
E fora tudo isso, ainda tem questão governamental, tem questão de política, que tem uma série de questões que a gente não vai conseguir solucionar. Quando eu falo que lá atrás eu tive uma série de problemas com isso, uma gestora falou para mim, calma, respira, dorme, porque você não vai resolver o problema do mundo, né? E isso me afetou demais. Até eu comecei a me controlar nesse sentido, depois de ouvir essa frase dela. E ela veio de uma região lá da favela da comunidade Paraisópolis, que era gravíssima a situação lá. Então, ela falava para a gente, olha, vocês não vão conseguir solucionar o problema do mundo. Então, calma, respira, vão para casa, dorme, que amanhã é outro dia. Entendeu? E aí eu comecei a me equilibrar um pouco mais. Entendi. Bom, dentro da nossa live, a gente já tem só 5 minutos. O que você gostaria de falar? Ó, gostaria de falar que eu adorei participar, passou muito, 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 muito rápido. E que nos momentos que nós conversamos aqui, eu vi algumas pessoas aqui que eu gosto muito, vi algumas mensagens também. Quem tá aqui, ó, me chegou. Ai, que gostoso! Olha lá, Pérola. Eu percebi várias atitudes que eu estou tendo e que eu posso melhorar, não só para outras pessoas, mas comigo mesmo, né? E tentar me equilibrar um Olha, pouco mais nesse ela sentido. encheu de amor a nossa live. Olha lá, a pérola. E levar de uma forma mais suave, né? Que realmente não está no nosso controle, né? Tudo isso. Precisa aguardar, eu acho que as perspectivas só de uma vida melhor, né? Que a gente possa ser feliz e que os nossos filhos possam ter uma vida bacana, legal, né? Uma vida muito alegre. E aí eu acho que esse momento é de desejar isso e de tentar buscar tudo isso para nós e para eles, né? Eu, como psicóloga, né, eu acho que é um momento ímpar, né? Assim, existiram várias chamadas para a gente aprender a lidar com as nossas emoções, né? E dessa pandemia, ela trouxe à tona, ela trouxe à flor da pele, né? As nossas emoções, as nossas dificuldades de Exatamente. olhar, né? Porque, assim, muitas vezes a gente dava graças a Deus que no dia seguinte a gente ia trabalhar. Então, a gente não ia ter que lidar com questões emocionais que a gente não tinha como saber. Né? Então, Exatamente. quando você fala, muitas das coisas que você fala, eu fico pensando que é no seio, no embrião da casa, no embrião do lar, que a gente usou como desculpa, né, o trabalho, a correria, a grande metrópole, e para não olhar e não lidar com questões, com conflitos, com emoções. E hoje a gente não tem muito para onde correr, né? Graças, Exatamente. graças a Deus, né? Você, eu e muitos dos que estão nos ouvindo têm uma vida tranquila, né? Então tem a capacidade e a possibilidade de olhar para essas emoções, né? Ai, né? E dar um passo atrás e depois voltar e olhar sem grandes tragédias, sem É. grandes, né, consequências, não é, Érica? Isso, exatamente. Exatamente. A gente tem muito que agradecer, né? E essa live foi importante nesse sentido, né? Da gente retomar esse momento nosso, né? Interior mesmo, o nosso interior, voltar para nós mesmos e tentar se replanejar, né? Dentro de tudo isso que vem acontecendo. Se replanejar. E nesse replanejamento, ter um lugar para a nossa emoção, para a nossa dor, para a nossa alegria, para a nossa frustração, né? Porque É, você estando em casa, você olha para o teu filho e fala, puxa, eu corri tanto, não era para isso.
É, Oh, nossa, que legal, eu nem pensei nisso, olha que. Não é verdade, é Érica? verdade, é Porque a verdade. gente, em casa, a gente começa a perceber e a olhar, porque a gente não está podendo sair, né? Quais são as consequências dessa nossa correria, né? É, exatamente. Tudo tem um lado positivo e um lado negativo, né? E eu acho que só essa questão do lado negativo que a gente tem a possibilidade de amenizar, né? De tornar, de levá-lo de forma mais leve. É isso. Meu bem, eu estou assim com meu coração cheio de amor. Aí agora que você colocou a pérola aí, então o meu amor ó, faz assim, ó. Obrigado. Muito obrigada por você compartilhar com a gente aqui, né? A intenção do. Eu sempre gosto de dizer que a intenção do Corpo e Psique é exatamente esse, né? De a gente nos diferencia, porque a gente o objetivo é olhar para aquele que está à nossa volta e levar recursos, né, psíquicos para essas pessoas que nos ouvem, né? Então, ser mãe não te limita de ser profissional. Então, em tempos de pandemia, você vai ser mãe diferente e uma É, profissional diferente, mas não limitada, não é, Érica? exatamente, exatamente isso. Então, muito obrigada por você passar esse, esses minutos com a gente. Será que você pode dar a pérola para o Ivan? Que nós Posso. vamos terminar do jeito que a gente sempre termina, com aquela gargalhada. Tá, peraí. E eu tenho Ivan, medo de. você pode pegar ela aqui, que vai fazer uma atividade aqui. Peraí, só um minutinho. Eu estou esperando a vida como ela é. Pronto. Érica, como é de domingo à tarde que a gente faz a live, domingo à noite, então eu sei que quando a gente está de bom humor, o nosso sono melhora, a nossa circulação do nosso sangue melhora, a nossa imunidade aumenta. Então, essa atividade eu copiei de uma religião chamada Sheitinue, você conhece? Conheço. Eu tenho algumas amigas que fazem parte também e Ah, já legal. li alguns livros. Ah, então tá. É o seguinte, ó. A gente vai colocar a mão no estômago, vai jogar a cabeça para trás e vai dar uma gargalhada. No Certo. começo ela é forçada, entende? Ó, vamos lá? É assim, ó. Vamos. Cabeça para trás. Não, você não fez. É para gritar. Entendeu? Já estou até vermelha. Gritei, já estou até vermelha. Vamos lá? Ó, Vamos. 1, 2, 3, vamos lá. O bom humor ajuda a gente enfrentar tudo de uma maneira melhor. Verdade, necessário, viu? É necessário. Um beijo, obrigada, gente, que estava acompanhando nós, né? Muito obrigada. As perguntas estão super disponíveis na questão psíquica e a Érica na questão administrativa. E a Érica ela trabalha com Cultura. produção cultural, que daqui a pouquinho ela vai estar mostrando para nós as coisas que estão reabrindo, né, Érica? Isso, depois eu passo, vou mandar o novo link lá do Instagram que a gente está formatando aqui também. Aí vocês acompanham as agendas. Tem uma live super legal que vai acontecer com o pessoal da comunidade do Samba do Livro também, muito bacana.
E aí eu vou passar para vocês aí, a Silvia passa para frente. E me liguem, viu? Me procurem, curte minhas fotos lá, que eu tô muito sozinha aqui, hein?